Era só isto. A Rádio Popular de Sor tem connosco Rui Fernandes, recentemente eleito novo Presidente da Câmara Municipal de Sor. O facto de não ter tomado posse não impede que nós não lhe possamos fazer algumas perguntas que têm sempre presente o futuro do Conselho. Sor, novo ciclo, foi a primeira candidatura a apresentar-se ao eleitorado, tendo algumas pessoas dito na altura que era cedo demais. Esse timing foi calculado com vista à formação das listas, a apresentação do programa e também a ida para o terreno? Foi tudo calculado? Boa tarde, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Popular e dizer-te, Fernando, que não é uma questão de ser um timing do ponto de vista tático. Nós é sabido, foi público, eu disputei uma eleição interna no Partido Socialista e nós aguardámos a decisão do Partido Socialista. Se o Partido Socialista se tivesse apresentado a eleições com uma solução que nós acreditássemos que era o que ia ao encontro dos anseios e das aspirações dos sorenses, porventura essa etapa estaria encerrada. Não foi isso que sentimos. Sentimos que quer PS primeiro, quer PSD depois se apresentavam eleições com duas soluções que não eram claramente respostas ao anseio de mudança. Havia um enorme anseio de mudança, de facto, de haver um novo ciclo no Conselho de Sor, que nós sentíamos essa aspiração dos sorenses, e foi isso que determinou a criação do novo ciclo. Foi encontrar, de facto, a proposta política que fosse encontro a essa vontade, e depois, tomada essa decisão, há uma coisa que para mim, para as pessoas que trabalham comigo, sabem que é sempre o mais importante. O importante é o processo, o importante para ganhar confiança pública é ter as pessoas e ter as ideias que de facto tenham credibilidade e competência para merecer essa confiança pública, e o timing que nós escolhemos foi o timing que era preciso fazer. Repara, Fernando, nós fizemos durante esse tempo coisas que nunca tinham sido feitas em democracia. Nós fizemos, por exemplo, sessões de formação para todos os candidatos a autarcas de freguesia. Ora, para fazer isso é preciso tempo, para fazer isso é preciso explicar às pessoas quais são as competências das juntas, como é que funciona o seu financiamento, quais são as suas relações com a Câmara, onde partilhamos responsabilidades, o que podemos fazer mais na educação, no saneamento, na saúde, nas águas. Para isso é preciso trabalhar, é preciso tempo, e foi por isso que nós começámos com tempo, porque de facto queríamos que a nossa proposta tivesse a maior credibilidade possível, e isso implicava trabalhar e trabalhar muito. Portanto, considera ter presidentes de junta de freguesia, eleitos pelo novo ciclo, altamente preparados para exercerem as funções? Em 10 juntas de freguesia nós elegemos 6, por esses, de facto, nós fizemos esse trabalho e estou muito à vontade que com certeza entregarão o resultado daquilo que foi o seu compromisso com as populações, e também quero dizer aqui com clareza em relação às outras 4 juntas que estão eleitas, que contam connosco, contam com o Executivo Municipal seguramente para fazermos todos juntos o que o Conselho precisa. Agora o que importa é o Conselho, já o que importa são os Executivos que estão empossados ou que tomarão posse, e que todos juntos a gente consiga os resultados que as nossas populações anseiam. Isso é o mais importante. Quando partiu para este desafio, a sua confiança de ganhar foi sempre a mesma, desde o início do processo até o fim das eleições, ou essa confiança foi aumentando quando o novo ciclo andou no terreno a fazer o contacto direto com as pessoas? Foi crescente, naturalmente foi crescente. Uma eleição, repara, esta eleição é uma eleição muito difícil, é uma eleição que mesmo à escala distrital ninguém acreditava. Há menos de um ano nós tivemos eleições legislativas em Sor, o PSD ganhou em todo o distrito, menos no Conselho de Sor. Portanto, nós sabíamos que havia essas vozes, algumas pessoas que nos diziam não, em Sor nunca ninguém no movimento independente ganhará a partidos como o PS, e mesmo que o PSD, que tinha naturais e legítimas aspirações. Mas nós fomos sentindo esse entusiasmo crescente e, sobretudo, fomos colhendo os frutos do trabalho que fizemos. Fizemos, repito, um trabalho muito sério com as equipas, fizemos um trabalho muito sério com as pessoas, com o programa eleitoral. Nós fizemos sessões colaborativas em todas as freguesias do Conselho, todas. E esse trabalho, à medida que fomos fazendo, ia fazendo crescente a nossa convicção
de que teríamos a vitória no dia 12 e que teríamos o mandato que precisamos para mudar o concelho, que isso sim, repito, é o mais importante. E o que é que os municípios lhe disseram nessa ação de rua, porta a porta, digamos, lhe pediram nesse contacto direto, especialmente nas aldeias? Pediram-lhe obras de maior vulto ou coisas sem grande importância e sem grande investimento? Vou-te dizer, Fernando, se calhar algo que é para ti surpreendente. Quando nós nos apresentávamos às pessoas, eu quase me atrevo a dizer que nós batemos a todas as portas do concelho, a segunda frase, depois de nos apresentarmos, era quase sempre a mesma. As pessoas diziam-nos, isto tem que mudar. De maneira que as pessoas têm uma aspiração que é muito mais do que uma aspiração programática. Naturalmente há pessoas mais ligadas ao desporto que diziam, bom, falta o campo. Há pessoas mais ligadas à cultura que nos dizia, falta o centro cultural que Sor não tem. Mas essa aspiração a mudar, à mudança, nós já víamos toda a gente e tem uma interpretação. As pessoas querem que mude uma forma de fazer política em Sor. Esse é o sentimento mais genuíno, o sentimento que une mais os sorenses de todas as freguesias neste momento. As pessoas querem, de facto, outro paradigma, outra forma de fazer política que não esteja sempre baseada no atrito, na crispação, mas antes, de facto, em sermos capazes de fazer as pontes e os consensos para colocar este concelho no local que ele merece. Isso sim é que foi comum em todo o nosso trabalho. Quero especificar algo sobre isto, desta guerra civil, como se chama, ou quer falar em intervenientes, não quer? Não, intervenientes não quero. Agora, há uma dimensão disso que é bem clara para toda a gente. Reparem, a Câmara tem nós todos, a riqueza de um território é a riqueza das suas instituições. Isso é o mais importante. E o que as pessoas querem é que a Câmara se coloque no seu lugar de Câmara Municipal e ponto. As pessoas querem que as outras instituições também se coloquem no seu lugar e ponto. As instituições da proteção civil são para a proteção civil, não são para fazer política, não são para politizar. As instituições da cultura são para o reforço da nossa rede e da nossa programação cultural. As instituições do desporto, a mesma coisa. Do associativismo, das diferentes latitudes do associativismo, o que as pessoas querem é que todos cumpram no seu lugar, que todos puxem para o mesmo lado, que é os interesses do concelho. E isso implica, de facto, reformular a maneira como nós nos temos a todos colocado e servido a nossa comunidade. Não querendo falar em nomes, pode dizer-se que há políticos que preferem alimentar o seu próprio ego, fomentando ódios, em vez de terem presente o desenvolvimento do concelho, é isso? Eu não quero, eu disse, Fernando, eu disse, fico muito contente, já vi o meu discurso na noite eleitoral, foi um discurso feito em cima de uma cadeira à frente da porta da Câmara, não podia nada ser mais espontâneo daquilo, e no meio daquela espontaneidade eu disse uma frase que quero repetir: em democracia as vitórias não são autos de vingança, são mandatos de serviço público. Nós no novo ciclo não ganhamos para nos vingar de ninguém. Repito, nós estamos de mãos estendidas, de braços abertos e queremos com todos mudar o concelho, isso é o mais importante. Considera aplicar algumas das medidas válidas que tenham constado do programa eleitoral das restantes candidaturas, se for para bem do concelho? Com certeza. Olha, eu vou-lhe dizer uma, que é uma história engraçada, não sei se já contei isto a alguém, vou contar. Está no programa eleitoral do Partido Social Democrata a criação do Conselho da Diáspora Sorense. Era uma ideia que, reparem, acreditem, eu tenho essa ideia há muito tempo. Se tu te lembras, há muitos anos atrás eu tive um site, um blog que depois se transformou num site chamado Diáspora S, onde eu entrevistava e dava a conhecer sorenses que estavam na diáspora e que podiam ter um contributo em Sor. Quando eu vi aquela medida no programa do PSD, eu próprio disse, bom, eu não considero esta medida tão interessante, tão original, que eu não a irei pôr no meu programa porque não quero que fique nenhum decalque. Parece que nós andámos a ver as outras candidaturas para lá pôr as nossas. Agora quero dizer claramente, este é um exemplo até, enfim, que tem uma dimensão mais pessoal e sentimental, mas dizer que todas as boas ideias são bem-vindas e essa em concreto agradeço ao PSD de ter no programa eleitoral e vamos implementá-la,
porque considero muito feliz e muito importante. Foi beber neste tempo algumas ideias válidas aqui de concelhos vizinhos que se têm destacado pelo notório desenvolvimento nos últimos anos e que possam vir a ser implementadas no concelho de Soura? Muitas. Olha, e não preciso de ir longe. Eu tenho, vou-lhe dizer, eu tenho quase ciúmes e inveja no trabalho, por exemplo, que tem feito no desenvolvimento daquilo que se chama o Smart Rural, o Concelho de Penela, e que fez, por exemplo, com o IES. Eu quero muito uma estratégia como aquela implementada no Concelho de Soura. Eu tenho ciúmes da maneira como, por exemplo, o Concelho de Pombal consegue a cada mandato, a cada ciclo presidencial, ter sempre a iniciativa sobre a criação do solo industrial. Quero muito que Soura tenha uma dinâmica igual. Na educação, por exemplo, há concelhos que têm medidas muito interessantes e que integram redes com medidas inovadoras muito interessantes, sabe? Eu sigo, felizmente é uma das coisas que me permitiu o trabalho dos últimos anos, eu sigo com muita atenção o que é feito, sobretudo na comunidade intermunicipal, mas também o que é feito no país e fora do país. Eu pertenço a algumas redes europeias de investigação, de desenvolvimento, troca de experiências e sei muito bem, e tenho dito a todos que trabalham comigo, um pé em Soura, um pé fora de Soura, porque nós precisamos de Soura no mundo e o mundo em Soura. Já tornou público que uma das prioridades em termos de investimento de maior vulto é a criação de uma zona industrial para a criação ou para a atração de empresas e, consequentemente, a atração também de pessoas e fixação das mesmas. Concretamente, em que zona projeta fazer esse investimento? Muito se tem falado, houve alguma polémica até de que o Executivo adquiriu terrenos numa zona onde à partida não tem potencial para esse efeito. O que é que tem em vista? Obviamente que nós temos uma modalidade rodoviária muito importante com o nó da A1 e que temos que potenciar e que temos que ter a capacidade de fazer crescer aí solo industrial. Essa dimensão, creio eu até inclusive, é que foi comum às 3 candidaturas, ou todas as candidaturas que foram eleições. Agora, repara uma coisa, Fernando, na nova economia, nós temos que entender que na nova economia não é só, por muitas vezes, não é só a questão da nodalidade rodoviária que é decisivo para captar investimento. A presença do gasoduto também às vezes uma ligação a uma indústria ou a um player de uma determinada indústria, e alguns no Concelho de Soura, por exemplo, na metalomecânica ou outros, que podem ser suficientes para desbloquear uma localização ou outra. A questão da logística na Granja do Umeiro, como não? Isso quer dizer que nós o importante é ter a flexibilidade, a capacidade de reação, de aproveitar todas as oportunidades, mas mesmo todas. E eu quero passar esta mensagem com clareza a todos os empresários da região, do distrito, do país. Venham a Soura conhecer a sua condição estratégica e as suas capacidades. Há em Soura uma localização para o vosso negócio e há uma Câmara que quer trabalhar afincadamente para que isso aconteça. Não é um problema do sítio, é um problema de vamos fazer, vamos e vamos. Isso é que importa. Tem consciência de que muitos jovens sourenses que se licenciaram nas mais diversas áreas tiveram de ir viver e constituir família para outros pontos do país? Concretamente, o que é que projeta para eventualmente mudar, digamos, essa situação que já se arrasta há muitos anos e que deixou escapar jovens valores do concelho para fora? Tenho uma consciência muito aguda. Eu nasci em 1976, há um pico de natalidade a seguir ao 25 de Abril e que teve a ver com o regresso das pessoas que estavam nas nossas ex-colónias, que eu pertenço a uma geração em Soura que nasceu muita gente em 2, 3 anos, entre 76, 77, 75. Na minha turma, uma turma inteira, são mais de 20 pessoas que todas concluíram, por exemplo, estudos superiores. Creio eu que a viver e a trabalhar em Soura estamos reduzidos a 2, portanto eu tenho uma consciência muito aguda disto. E não vale a pena dizer que sobre isto há uma receita que com um comprimido se resolve tudo. Para resolver isto
é preciso que em Sor haja mais oferta de habitação, que em Sor haja mais oferta de emprego, que em Sor as famílias que aqui quiserem ficar tenham a segurança que do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, os seus vão ter uma resposta diferenciada, mas é preciso também uma coisa que muitas vezes nós não falamos. É preciso que em Sor se constitua um ecossistema vivo e intenso para viver. Com certeza há alguém que não queira que um filho seu para estar aqui não tenha acesso à cultura, ao desporto, que não tenha uma comunidade vibrante para criar os seus, não há ninguém. E muitas vezes eu falo com muitos desses e digo e pergunto porque é que não ficaram em Sor, e muitas vezes eles dizem, repara Rui, eu até estou a trabalhar em Coimbra, a minha mulher na Figueira, nós até ficaríamos em Sor, mas não ficámos porque não encontramos aqui esse tal ecossistema vibrante para criar os nossos filhos. Nós temos que fazer isto também. E há inclusivamente muitas situações, com muitos anos, de famílias que, digamos, não têm atualmente ligação ao concelho com a morte dos pais, dos familiares. Essas pessoas acabaram mesmo por deixar a ligação que tinham a Sor. Essa é uma realidade, há alguns casos desses. O que é que lhe oferece dizer? Os políticos que passaram pelos vários executivos, será que nunca viram, digamos, esse problema que os jovens estavam a ir para fora? Não, quero crer que sim, mas repara, eu já disse muita vez, eu vim para este processo, desde o início do desígnio do novo ciclo, eu disse claramente, nós estamos aqui para acertar contas com o futuro, não estamos para acertar contas com o passado. Está feito, isso não volta, não vale a pena nós chorarmos mais aí, o que vale a pena é nós todos darmos as mãos, todos mesmo, darmos as mãos e perceber o que podemos ainda fazer pelo nosso futuro coletivo. Isso é o que importa agora. Nunca exerceu qualquer cargo eleito no município de Sor, mas apenas como funcionário, concretamente como arquiteto, tendo sido responsável por muitos projetos que lhe foram pedidos para executar em diversas áreas. Em muitos desses projetos, caso fosse Presidente de Câmara, a sua opção também seria avançar com eles, ou considera que em alguns casos foram más opções? Não, eu exerci, quero clarificar isso para que não haja dúvidas nenhumas, eu exerci cargos, eu fui 12 anos técnico superior da Câmara como arquiteto, é a minha maior etapa que tenho na Câmara, e depois eu fiz uma pausa, tive 4 anos fora, e voltei 8 anos para exercer cargos de nomeação. Eu fui Mas no global chefe de gabinete. Dos projetos que lhe foram encomendados, digamos, enquanto funcionário superior da autarquia, em alguns deles, se fosse Presidente de Câmara, avançaria com eles ou não? Descartava-os? Não, o que eu reparo, cada um de nós naturalmente tem funções, tem sempre opções diferenciadas. Eu considero que muitas vezes, eu vou dar um exemplo, muitas vezes os projetos que se fazem são frutos das possibilidades que nós temos. O projeto que nós tivemos, por exemplo, com a ciclovia de Sor, é um projeto que vai ficar para a história como uma ciclovia. Muita gente compreende mal isso, e se for assim, se do ponto de vista, se fizer a pergunta, Sor precisava de uma ciclovia, 90% das pessoas vão lhe dizer que não. Agora é preciso entender que aquela foi a possibilidade de fazer regeneração urbana. A regeneração urbana em Sor, que não foi feita há 30 anos, como os outros concelhos fizeram, foi feita agora. Agora repara, Fernando, não me cabe a mim estar a fazer nem essa defesa, nem essa avaliação. A história vai com certeza julgar cada um dos que governou o município, vai julgar cada um dos seus presidentes e vai um dia julgar-me a mim também, e o que eu quero é foco e energia para os projetos que sim, eu acho que podem dar a volta ao concelho. Se já tivesse ocupado o cargo de Presidente nos últimos anos, pode afirmar que o Concelho de Sor atualmente seria outro, mais desenvolvido? Eu percebo a curiosidade em revisitar um tempo que agora se fecha, mas repara, eu não quero pessoalizar. Um executivo municipal é fruto de muitas circunstâncias. Eu creio os últimos mandatos do Presidente Mário Jorge serão julgados, foram a votos 2 vezes, 3 vezes, mas 2 vezes em reeleição, as pessoas deram maiorias amplas, não me cabe a mim fazer esse julgamento e nem o quero fazer. O que eu acho mais importante é a maneira como começámos a entrevista. Não é um tema de pessoas,
não é por mudar as pessoas que muda nada. Agora, o que é muito importante é a maneira de fazer, mudar a maneira de fazer política em Sor. Isso tem que acabar. Se nós continuarmos com o mesmo nível de crispação, de agressividade, de achar que os nossos objetivos pessoais são mais importantes que os objetivos do Conselho, então sim, vai ser difícil mudar. E esse apelo, eu faço também esse apelo a todos os chorenses. Eu faço esse apelo aqui a todos os chorenses. É preciso que toda a gente demonstre essa pressão de dizer a todos os eleitos, que o que importa são os objetivos do Conselho. E para que isso aconteça, eventualmente, se tiver que fazer acordo com as outras candidaturas, neste momento da oposição, fala lá. A porta está aberta. Nomeadamente com a candidatura do Juntos por Sor. A porta está aberta para todos os que quiserem trabalhar na mudança. Nós não pedimos um cheque em branco aos chorenses, nós temos um programa eleitoral que isso sim, não podemos atraiçoar, nós não fomos eleitos sobre um cheque em branco. Quem quiser vir participar neste programa, quem quiser vir participar nesta mudança, quem trouxer ideias, eu disse há bocado numa muito pertinente resposta, que nos outros programas eleitorais encontro muitas medidas, ou sobretudo quem apresentou o programa eleitoral, como foi o caso do PSD, encontro medidas que interessam ao Conselho de Sor. Quem quiser vir participar na mudança, seja bem-vindo, que a porta está aberta. Muito obrigado, Rui Fernandes, e bom mandato. Obrigado.